Aleluia, bom dia, shalom a todos, todo mundo bem? Graças a Deus, aleluia. Bom, que bom ter vocês aqui, que bom ver vocês vindo adorar o Senhor Jesus Cristo com a gente. Eu amo que a gente pode se reunir e dar louvor àquele que é digno de receber todo o louvor, toda a adoração. E eu quero ministrar para vocês hoje, nessa manhã, uma palavra com o título O que é e como ter comunhão com Deus. É parecido e similar com relacionamento. Então, ao longo da palavra a gente vai falar, e eu vou utilizar às vezes a palavra comunhão, às vezes a palavra relacionamento. Mas a palavra poder de Deus pela voz. Amém. Estou firme? Pode deixar, acho que agora funcionou. Amém. Então a palavra relacionamento, a palavra comunhão. Então, caminha comigo. Eu entendo que o nível da nossa inteligência espiritual, que é o tema que eu tenho ministrado aí já ao longo de 2 meses, sobre sabedoria divina, inteligência espiritual. Eu entendo que a gente ter essa inteligência espiritual, esse saber, essa mente de Cristo, é determinada pela profundidade do relacionamento que a gente tem com o Espírito Santo. E profundidade é uma palavra interessante, porque você pode ter um tipo de relacionamento com alguém, e esse relacionamento ser bem superficial. E você pode ter um relacionamento com alguém, e esse relacionamento ser muito íntimo, correto? Eu posso conhecer alguém de longe e eu vivo com a minha esposa. É totalmente diferente. Então a inteligência espiritual que eu tenho, esse saber de Deus, essa mente de Cristo, essa sabedoria adquirida, é determinada por esse relacionamento. E eu fui buscar e eu vi que ninguém escreve mais sobre esse tipo de relacionamento do que o apóstolo João. Então João, que foi um discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho de João, e 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, além do livro de Apocalipse. E ele vai falar bastante dessa necessidade de nos relacionarmos com Cristo, mas também do desejo do próprio Cristo de ter esse relacionamento conosco e de sermos um com Ele. Então ele vai escrever em João 17, na oração de Jesus ao Pai, um texto maravilhoso. No versículo 20 ele fala, Jesus orando a Deus, falou assim, olha, minha oração, Pai, não é somente por eles que estão aqui agora, por esses discípulos e por aqueles que eu vejo. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus, ele é totalmente inclusivo. Ele nos incluiu na sua obra, na sua redenção. Então ele ora e fala, olha, não é somente por eles, mas pelos que virão. E para qual motivo? Para que todos eles sejam um. Olha a oração de Jesus. Pai, que eles sejam um, como o Senhor está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Esse é o nível máximo de uma comunhão. É o nível máximo de um relacionamento. Isso que Jesus deseja. E Jesus fala, dei-lhes a glória que me deste, o melhor que há em mim, o melhor que há no céu. Eu dei o melhor que há em mim, o melhor que há no céu para eles. Novamente, por qual motivo? Para que Jesus fez tudo isso? Novamente, para que sejam um. Olha isso, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Então, a gente vê que é um desejo do coração de Jesus. E quando João vai começar a escrever sobre relacionamento com Jesus, ele usa essa palavra comunhão. E buscando entender o que é comunhão, eu vejo que é uma realização de algo em comum. Então, novamente, que nós sejamos um para quê? Para um só feito. Para a glória de Deus, para o reino dele. É uma sintonia de sentimentos, sintonia de modo de pensar, de agir. Ou seja, se buscamos ter sabedoria de Deus para saber agir aqui na terra, a tomar decisões, a saber como viver, em comunhão com Ele eu alcanço isso, eu tenho um modo só de pensar. Quando a gente é junto, quando a gente está num relacionamento íntimo, acaba que a gente anda no mesmo caminho, logo a gente pensa de uma mesma maneira. Comunhão também é união, ligação. É uma comunidade religiosa unida em torno de uma mesma fé. E ele vai escrever na sua primeira carta,
nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Ou seja, ele falando como um discípulo, eu estava presente enquanto Cristo estava na terra, e o que nós temos feito posteriormente, falando dele, é para que vocês possam ter comunhão conosco. Então, ele está passando aquilo que Cristo passou para eles. O meu objetivo é que vocês sejam um comigo como eu sou um com o Pai. E os discípulos continuam na mesma mensagem. O que estamos entregando para vocês é para que vocês também tenham comunhão conosco, sejamos um no mesmo propósito. Veja que coisa interessante. E ele completa, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então esse modo de pensar único, essa união em torno do mesmo propósito, que é o motivo da vinda de Cristo, irmãos, é o que João começa a falar para a gente aqui. Eu entendo que comunhão, do grego koinonia, uma palavra talvez muito conhecida por todos, já ouviram falar em algum momento, essa união espiritual entre crente e Cristo. Esse desejo de Jesus na oração de João 17 e apresentado na figura de linguagem de João 15. Então eu vou ler com vocês um outro texto também de João, então veja, muito conhecido e famoso, sobre a videira e os ramos. Então caminha comigo aqui, é um texto um pouco grande, mas vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Então caminha comigo. Jesus começa falando assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim, olha só, comunhão, relacionamento, não dá fruto, o pai corta. Mas todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam, novamente, relacionamento e comunhão, em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, você nada pode fazer por si, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você deseja dar muito fruto? Entenda por fruto resultado, irmãos. Em tudo que você faz e o que você vive. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, e só um parênteses que eu leio isso aqui, eu entendo. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se o objetivo de Cristo é que tenhamos comunhão, entenda quem Ele é Deus, tudo que Ele tem, todo o seu poder. E Ele não deseja deixar isso sozinho, Ele nos chama para isso. Ele fala, olha, sem mim vocês não podem fazer nada, mas se vocês estiverem em mim, vocês podem dar muito fruto. Olha quão bom é ter comunhão no relacionamento com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então se alguém permanecer em mim, será como o ramo, se não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quem deseja isso? Irmãos, pedir o que quiser, mas se estiver em mim, nós vamos entender isso nessa mensagem, o que é e como ter comunhão com Deus, com Cristo Jesus. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Por isso que Jesus podia pedir tudo ao Pai e o Pai lhe dava, por causa dessa comunhão, porque Jesus estava com o Pai, Ele era um com Ele. Ele veio e disse, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, para cumprir os seus mandamentos. Logo, irmãos, é isso que ele está falando. Eu permaneço nesse amor e tudo que eu peço, Ele me dá. Jesus ensinava, queridos. Vocês entendem isso? Ele veio para nos ensinar a como vivermos com Ele. E Ele se compara com o Pai e deixa o mesmo princípio para nós como seus discípulos. Então meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.
Então, buscando sobre esse estar em Cristo Jesus, darmos frutos, pedir o que nós desejarmos no seu nome, Ele nos dará, de não sermos mais servos, mais amigos. São princípios novos que Jesus está liberando aqui e falando aqui. Só que Ele fala algo sobre mandamentos, sobre obedecer mandamentos, que é a chave para o relacionamento, para a comunhão com Ele. E lá em 1 João 2:3, João ainda escreve: sabemos que o conhecemos. Como eu sei se eu conheço Cristo? Está aqui explicado. Se obedecermos aos seus mandamentos. Como eu sei que eu estou num caminho com Deus? Se eu tenho obedecido a sua palavra. O princípio é simples, é básico. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos em Cristo Jesus. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então o princípio que ele ensinou, o que Jesus fez e deixou, é o padrão de vida e conduta que a gente agora tem que ter. Vocês entendem isso? Então não significa aqui que somente os que nunca desobedecem. Não é que a gente vai conseguir nunca desobedecer os mandamentos e sempre obedecer. A gente não vai conseguir na terra, não. Só que se refere àqueles cuja vida é geralmente, assim, caracterizada pela obediência. É uma decisão, uma preferência, uma escolha de vida, um padrão de conduta. Como que eu passo a viver agora? Eu vivo de acordo com os princípios do meu Deus. Eu vivo de acordo com a palavra do Senhor que tem me ensinado a como ser, a como agir, a como me portar. Diante de uma escolha a ser feita e um padrão humano e mundano, não. Eu tomo essa decisão de acordo com os princípios de Deus. Eu obedeço aos mandamentos dEle. Vocês entendem isso? É igual aos 10 mandamentos. E tem muita gente que cai no erro. De Velho Testamento, de que não precisa, de que 10 mandamentos. Gente, os 10 mandamentos, Jesus pegou e utilizou eles da mesma forma. Ele só condensou os 10 em 2. Por quê? Porque os primeiros mandamentos falam sobre nossa questão com Deus. Amai o Senhor sobre todas as coisas, não faça deuses para vocês, reconheça quem Deus é, ou seja, ame a Deus. Jesus disse isso com todo o teu coração. É o primeiro e grande mandamento. Similar a esse é qual? É o que? Amar ao próximo. O que é amar ao próximo? Que o Antigo Testamento trouxe para a gente nos 10 mandamentos. Não matar. Pode matar, irmãos? Não. Pode roubar? Não. Pode cobiçar? Não. Continua persistindo. Aquilo que Deus estabeleceu para nós é para nos proteger e nos guardar, para que nós possamos ser abençoados nessa terra. Amém, irmãos? Então é isso que está falando aqui, é isso que João está trazendo sobre comunhão. Quando a obediência não existe, passa também a não existir comunhão. É impossível eu ter comunhão se eu desobedeço. Se eu traio minha esposa, eu quebro meu relacionamento com ela. Se eu me torno um grosso com meus filhos, eu quebro minha união com eles. Não tem como ter comunhão com Deus se eu desobedeço. Se eu desobedeço Ele, eu estou fora dessa comunhão. Vocês estão comigo? E aí João ainda continua falando em 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. Os discípulos, eles categorizaram o tempo depois de Jesus, depois da sua ascensão, como o último tempo. É um tempo em qual nós estamos inseridos até que Jesus volte. E ele falou assim, e vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Olha para esse texto. De onde saíram os anticristos? Do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E Jesus falou na oração, na videira, Ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso é comunhão. Se fossem dos nossos, teriam permanecido, estariam na comunhão com Cristo, com o corpo. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, existem pessoas que começam, dizem que desejam, mas não há constância. Não há uma comunhão continuada.
Para isso é necessário uma fé persistente. Fé persistente é aquela que te mantém vivo com Cristo no meio da dificuldade. A dificuldade, Deus não está comigo, é aí que Deus está, querido. Eu não sei vocês, mas o problema já é difícil demais. Sem Jesus, então, é impossível. Irmãos, uma fé persistente que perdura. A obediência ao ensino de Jesus e à sua palavra. Jesus disse: "Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida." Não é uma brincadeira, eu quero ou não quero, eu estou bem ou não estou, não. Comunhão com Cristo é diariamente, daqui até você estar com Ele na glória dEle. Ser fiel até a morte. Essa fé eu não abro mão, e Paulo nos ensina. O que eu fiz com a minha fé? Eu guardei, eu mantive, eu cheguei até aqui, minha fé está comigo. Fé em quem? Fé no meu Salvador. Fé de que existe algo me esperando, porque Ele disse que estaria preparando para mim local. Fé de que João viu uma nova Jerusalém vindo do céu, um novo local onde não haverá mais choro, nem de luz nós precisaremos, porque a glória de Deus será a nossa luz. Irmãos, fé é isso é ter comunhão. Então ele está falando de pessoas que começam e saem, pessoas que saem do caminho e perdem a comunhão. E ele fala, 1 João 2,24, quanto a vocês, é um ensino isso, irmãos. Olha que João dedicou tempo para ensinar sobre comunhão e sobre estar com Jesus até o fim. Quanto a vocês, cuidado, para que aquilo que vocês ouviram sobre Jesus desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Como eu sei que eu estou tendo uma comunhão com Cristo, a palavra dele está permanecendo em mim. Todos os dias a palavra dele está comigo. É isso. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreva essas coisas, presta atenção nisso aqui, a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a união que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que ninguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina sobre todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. João não está dizendo que não é necessário, ele não está excluindo os mestres humanos, não é necessário o ensino, não é isso não. Naquela época existia uma corrente de pensamento chamada gnosticismo. E eles insistiam que a doutrina dos apóstolos deveria ser suplantada por um conhecimento superior que eles alegavam possuir. Eu olho para o nosso tempo de hoje e vejo que não é nada diferente de um conhecimento de uma era que busca suplantar a verdade de Jesus. Isso é algo antigo, isso não é moderno, isso não é inclusão, isso não é assim, não, mas pode ser relativo, mas o que tem em fazer tal coisa? Sempre que cai nisso, irmãos, está se abrindo um espaço para quebrar o ensino de Cristo. A palavra dele diz para a gente que ela foi fechada e não pode ser acrescentado nada. O que partir disso é maldito. Não tem como eu vir aqui hoje, pegar a palavra de Deus e colocar no meu pensamento pós-moderno, de que é assim porque a cultura está me dizendo ser. Não, a palavra de Deus é, e ponto final. É isso que Paulo está dizendo, não precisa que ninguém fique te ensinando, não, vem cá, senta aqui, deixa eu te dizer com o conhecimento dessa era, com a cultura, com aquilo que a mídia pensa, que não é bem assim a palavra de Deus, não. Você não precisa que ninguém te ensine isso, não. Aquele que está em você, o Espírito Santo, está te ensinando acerca de todas as coisas. Isso é comunhão com o Espírito. Eu sei discernir a verdade, eu sei quando a voz vem, eu falo, essa voz não é de Jesus, porque Jesus disse, aqueles que me seguem ouvem a minha voz. Eu sei quando a voz é errada, equivocada. Então o que o Espírito Santo faz com a gente? Olha o que Jesus disse em João 16:13. Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Na comunhão com Ele, eu sei o caminho certinho a ser seguido. Eu sei direitinho o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Eu sei direitinho quando eu erro. Quando eu saio do caminho, eu sei porque o Espírito me acusa e me faz voltar para aquele caminho que é o caminho perfeito da comunhão com Ele. Então Ele nos guia a toda a verdade.
Eu entendo que o ensino do Espírito Santo de Deus em nós, que está o tempo inteiro trabalhando e falando conosco, ele vem para nos aprimorar essa capacidade de apreciar e assimilar a verdade de Deus já revelada. Eu tenho a Bíblia já revelada por Deus, ela foi escrita, ela foi deixada. Só que o Espírito Santo de Deus, ela torna a Bíblia significativa no pensamento e no viver diário. Eu leio a palavra e ela fica em mim por causa do Espírito Santo de Deus. E no viver diário, eu sempre vou conseguir encaixá-la em todos os meus momentos. Ela se torna significativa. É quando eu estou vivendo e vem aquela coisa, mas peraí, não, a palavra do Senhor me diz o contrário. É quando bate aquela coisa difícil e preocupada, não, peraí, a palavra de Deus me diz o contrário. A palavra de Deus me diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu não vou aceitar esse espírito derrotista. Ah, não, me falaram que daquele outro jeito pode ser. Não, a palavra de Deus fala para mim que não é bem assim. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele pega as coisas que foi revelada por Deus e traz a nós para o nosso viver diário. Cara, isso é tão necessário para que a gente possa permanecer em Cristo Jesus. Permanecer. Então eu entendo que novamente a sabedoria, ela deve ser aplicada no nosso dia a dia de forma prática. Jesus é prático, irmãos. Sabe, ele é muito prático. Nos seus ensinos, ele era muito prático. Ele deixava bem claro o que ele estava querendo dizer e mostrar. Não tinha algo que ele floreava. Não, ele era direto. Por quê? Porque aquilo ali era necessário. A gente tem que ser assim. Tem gente que floreia demais as coisas. Tem gente que ama estudar. Eu vou estudar Apocalipse. Eu só trabalho com escatologia. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você fica tentando entender o que vai ser, a verdade é: Jesus vence, o diabo perde. As coisas são assim no nosso dia a dia. Qual que é a certeza que eu tenho? Como vai ser meu amanhã? Não sei, mas meu Deus já está nele. São coisas práticas. Ah, eu não estou com recurso suficiente hoje para isso, mas ele fala que o nome dele é Jeová Jireh, ele vai prover. Irmãos, é prático. Estar nele é viver praticidade no seu dia a dia com a garantia da vitória em Cristo Jesus. Eu estou na videira, eu dou fruto. É assim que nosso pensamento tem que ser. Portanto, se o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus é altamente determinado pela nossa capacidade de obedecer a Ele, como funciona essa obediência? Vamos primeiro então analisar essa parábola sobre a videira e os ramos. Todo mundo entende que Jesus está falando de uma união aqui? Sim? Entre Ele e nós? Amém? Quem está dormindo diz amém. Tem alguns, está vendo? Entendemos que Jesus fala de uma união. E que a chave para essa união continuar acontecendo, veja bem, quando você aceita Cristo, logo você já é inserido nele. Você aceitou, foi uma escolha, você é inserido. Só que aí que começa o jogo. Porque não é uma corrida de 100 metros a nossa vida, é uma maratona com Ele. Até a gente ser chamado por Ele para estar na sua glória. A chave então para a união continuar é o permanecer e acontecer dando frutos, que são resultados na sua vida, que você não pode esconder seus talentos, é obedecer aos seus mandamentos. Olha que interessante. Todos os que dão fruto são podados. Irmãos, isso aqui é importantíssimo na sua vida cristã. Porque a gente só quer dar fruto. A gente só quer resultado. Eu quero só resultado e bonança constantemente, 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses no ano. Eu creio que Deus nos abençoa todos os dias. Agora, existem momentos da nossa vida que nós seremos podados. Acompanha comigo o que é isso aqui. O mais interessante é que nós somos podados com o objetivo de que dê mais fruto. Só que quando a gente é podado por Deus, muitas vezes, a gente já desespera. É podadinho para crescer mais, mas não, você já o quê? Já está difícil agora. Espera aí, Deus está fazendo isso com você para que você dê mais resultado. Olha como falta inteligência na gente, sabedoria. A poda produz frutificação. É um processo claro que, se não houver controle na sua vida, porque nós somos pessoas, irmãos, inconsequentes. Nós temos a natureza caída em nós.
Se a gente não é controlado pelo Espírito, tem hora que a gente fica igual um cavalo doido, solto no mundo. É necessária a poda, entenda que é necessário quando Deus trabalha com você. Deixa Ele trabalhar. Se não houver controle, se não houver cuidado, se não houver proteção da parte de Jesus para conosco, a gente pode se perder. E a gente pode não dar resultado. O cristão não frutifica sem estar unido a Cristo Jesus e sem ter comunhão com Ele. O ramo sem contato com a videira não tem vida. Jesus falou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, como é feita essa poda? No próprio texto, versículo 3, ele fala: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Como Deus te poda? Com a palavra dele. Olha como funciona essa poda, como é maravilhoso isso aqui. Hebreus 4,12 fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, que faz parte dessa nossa natureza caída, e espírito, juntas em medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu olho para isso e vejo que se produzimos mais frutos somente após sermos podados, Deus usa a sua palavra para nos proteger ao longo do caminho. Então você vem ouvir a palavra de Deus, porque a misericórdia de Deus sobre a sua vida, para te proteger ao longo do caminho da sua vida. Você recebe a palavra e você está sendo limpo por ela, você está sendo podado, direcionado, controlado, guiado pelo caminho que só existe um, que é a verdade de Cristo Jesus. Essa palavra vem então para que a gente não se desvie. E se a gente se desviar, Ele nos traz novamente ao local correto para a nossa vida, para a sua presença, a um local de revelação e obediência. Então eu amo aquele entendimento, eu já disse isso para vocês. Deus é ótimo, maravilhoso, perfeito, em te ter aonde Ele quer e quando Ele quer. Porque algumas pessoas acham que não. Eu vivo a vida do meu jeito. Eu estou com Deus mais ou menos. Eu tenho uma frequência mais ou menos. Eu o busco quando eu quero, irmãos. Se você é dele, Ele vai fazer de tudo para deixar você, vai meu filho, pode ir. Mas Ele vai fazer você voltar para o local. Porque é somente no local da obediência onde a revelação te encontra e aonde a bênção dele te encontra. Não tem como nós darmos resultado sem estarmos na obediência, sem estarmos no local correto. E se estamos falando de ter uma vida com mais sabedoria e inteligência, conhecimento espiritual, é a palavra dele que nos oferece isso. Tem hora que eu fico na palavra dele, e eu fico escrevendo, eu fico estudando, e eu fico maravilhado, porque eu falo: Deus, tua palavra, eu amo demais a tua palavra. Eu recebo tanto, eu cresço tanto naquele momento, eu me vejo de maneiras tão diferentes, eu acho tão precioso isso. E João 15, no 7 fala: se permanecer em mim, olha isso aqui, e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O resultado da comunhão com Cristo Jesus é simplesmente sensacional. Pedirá o que quiser e vai ser concedido. Meu Deus, permanecer em Cristo é ter comunhão e relacionamento, é através da palavra dele em nós, que eu posso pedir o que eu quiser. E ele completa: eu farei o que vocês pedirem no meu nome, para que o Pai seja glorificado em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se você estiver em mim, você vai ter muito fruto. E se você está em mim, o Pai vai podar vocês com a palavra, para que você cresça e dê mais fruto e resultado ainda. E se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, você pode pedir o que você quiser, no meu nome, e será concedido. Eu não sei se isso mexe com você, comigo mexe mais, que eu falo: Deus, isso é simplesmente maravilhoso. Agora, é impossível orar, que é isso que Jesus está dizendo. Você pode orar a mim e pedir o que quiser e vai ser concedido.
É impossível orar corretamente sem conhecer os ensinos de Jesus e crer nele. Não é simplesmente uma oração, porque seria muito mais fácil você orar e colocar o nome de Jesus no final, como muitos fazem, e achar que é isso aí. Eu orei, eu coloquei o nome de Cristo. Mas é uma oração de acordo com o que ele representa. Em uma das minhas mensagens desse tema, eu falei sobre a superioridade de Jesus, de quem ele é. Nós precisamos saber quem nós servimos. Ele é o autor consumador da nossa fé, ele é o Deus criador dos céus e da terra. Tudo subsiste nele, tudo está nele, ele tem o nome acima de todas as coisas. Ele fez a purificação dos pecados, se assentou à direita de Deus Pai. A ele foi dada toda a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra. Eu sei quem ele é, eu preciso saber disso. E ele diz que somente quem acredita nele, nas suas palavras, vive nele em comunhão, somente aqueles que são seus discípulos verdadeiros podem ter acesso a essas coisas, porque seus discípulos verdadeiros passam por correção. É a poda. Hebreus 12:5 fala: meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu preciso ter um coração que não muda quando eu passo por momentos de privação. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação, Paulo nos ensinou, seja na bonança, seja na falta. Eu preciso estar bem quando eu passo por um momento em que Deus está tratando com a minha vida, com o meu caráter, porque Ele quer entregar mais para mim, Ele quer se revelar mais para mim, Ele quer que eu dê mais fruto. Eu preciso passar pela adversidade, dando glória a Deus. É igual aquelas músicas mesmo pentecostal, irmão. Os caras não mentem, não. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Por quê? Porque eu entendo que a prova é só para me fazer crescer. Ele vai me tirar da prova. Ele vai fazer eu vencer a prova. Porque eu estou nele e ele em mim. É uma comunhão, irmãos, não é um relacionamento quebrado. A poda vem para te fazer crescer. Calma, calma. Se você está num momento da tua vida que tem sido um momento de poda, calma. Deixa ele tirar aquilo que não pertence a você. E ele somente te regar para que você cresça naquilo que ele tem para a sua vida. Hebreus 12:11 fala: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina é essencial. É assim que a gente faz com os nossos filhos. Quem não ama seu filho para o disciplinar porque você quer vê-lo andar no caminho correto? Quanto mais Deus, que é o nosso Pai, deseja isso com a gente. Então calma. No relacionamento com Deus, nessa comunhão, acontecerão momentos de poda. Ele vai retirar da sua mente e do seu coração tudo o que ele considera como perigo. Porque ele diz que o pai é o agricultor, existem os ramos que estão crescendo, mas se você, quem conhece um pouquinho de agricultura sabe, se você não tirar aquilo ali que está errado, ou praga, ou um ramo que cresceu meio torto, ele vai sufocar o crescimento principal que é o mais necessário. Ele faz isso porque ele considera como perigo para a tua vida, como morte, como engano, como erro, e ele quer tirar. E lá no final da parábola, Jesus diz algo interessantíssimo aqui sobre estar nele. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Nós estamos embaixo da autoridade de Cristo Jesus. E ele diz: eu não vou chamar vocês mais de servo, porque quem tem autoridade tem poder, queridos. Quem tem chefe aqui, submete ao chefe inteiramente por causa de um salário. Estou mentindo? O chefe fala para você ser sim, senhor. Mas aí com Deus, que quer somente teu bem, porque teu chefe muitas vezes não quer não. Mas com Deus, quando ele fala, é isso, você, não sei, vou fazer do meu jeito. E ele é tão amoroso que ele fala, não vou mais chamar você de servo não. O que eu estou fazendo para você é tão precioso. Eu quero que você seja um comigo como eu sou um com o Pai. Olha tudo que nós criamos, isso aqui nós criamos para que vocês tenham prazer. Quando Deus cria o homem, Ele fala, governe sobre todas as coisas, reine sobre elas, viva em paz com a natureza, aproveite de tudo, desfrute da tua vida. Você não vai ser mais servo. Olha o segredo,
Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Você não sabe o que o teu chefe faz, como ele pensa. Mas a comunhão com Cristo é para que nós tenhamos a mente de Cristo e acesso aos pensamentos dele. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido para vocês, eu dei para vocês os segredos do reino. Quando a gente aprende a obedecer os mandamentos, nós somos promovidos de escravos para amigos. E essa transição é maravilhosa, irmão. Sabe por quê? Porque aos amigos são revelados os segredos. Você já contou algum segredo para um amigo seu? Aos amigos são revelados os segredos. O mistério, como Paulo chama, tudo o que Jesus veio fazer, tudo o que Jesus representa, foi revelado a nós, aos seus amigos. Nós temos os segredos do reino de Deus. Nós podemos ter acesso a isso. Então, para a gente finalizar, eu vi o que é uma comunhão. O que é uma comunhão? Uma comunhão é obedecer os mandamentos. É permanecer nele. É ser podado para crescer. Isso é uma comunhão. Agora, como ter essa comunhão? E a resposta para isso é a mais simples e óbvia possível. Simplesmente dedicando tempo a esse relacionamento. Aqui é a chave de todas as coisas. Deus deseja que a gente valorize o relacionamento com Ele, não que o tratemos como um solucionador de problemas quando é necessário. Eu estou precisando, eu vou para a igreja. Eu estou precisando, eu vou orar. Não. Deus não quer que a gente trate Ele como um amigo casual, a quem você se encontra ocasionalmente. Hoje eu estou sentindo falta daquele meu amigo, da minha amiga, vou mandar uma mensagem. Vamos marcar. Está sumido, hein, cara? Quanto tempo? Vamos marcar. Uma das razões mais comuns pela qual a gente não ouve Deus regularmente é porque a gente está distraído das nossas atividades diárias o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou no meu mundo, o tempo inteiro eu estou distraído com o que eu tenho que fazer. O tempo inteiro é trabalho, o tempo inteiro é família, o tempo inteiro é tudo, menos a minha comunhão com aquele que me criou, e aquilo que é o mais importante. Porque um dia chegará o momento da nossa morte. E qual é o caminho? A ser trilhado e seguido. Nós simplesmente não paramos, irmãos. A gente não reserva tempo para estar com Deus e ouvir sua voz. E Jeremias nos ensina: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Eu entendo que nós somos criados triunos. Assim como Deus é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1, nós somos 3 em 1. Nós somos criados espírito porque Deus é espírito. Façamos homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É a nossa essência, como nós somos criados. Mas todos nós também possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos 3 em 1 ao mesmo tempo. Agora a alma é interessante. A alma é a junção da nossa mente, tudo que a gente pensa com o coração. É isso aqui que o profeta Jeremias está falando. Vocês me encontrarão quando me procurarem, quando me buscarem com todo o seu coração. Coração, a gente entende que são vontades mais sentimentos, tudo que a gente deseja e o que a gente sente. Isso faz parte da nossa alma, do nosso coração. Tudo que eu desejo, tudo que eu quero, tudo que eu sinto, tudo isso está no nosso coração. A gente encontra Deus quando o nosso desejo é tão profundo que toda a nossa vontade e sentimento estão nessa busca. O que eu quero na vida? Eu quero ter um relacionamento com Jesus. O que eu quero? Eu quero ter um encontro com o Senhor. O que eu quero? Eu quero que o Senhor entre na minha vida e mude ela completamente. O que eu quero? Eu quero que o Senhor entre na minha casa e resolva todas as situações do meu lar. Eu preciso de paz aqui. O que eu quero? O que eu desejo? O que eu sinto? Eu quero sentir a tua presença. Você encontra Deus quando o seu coração o busca inteiramente. É assim, irmãos. A pior coisa que existe, você está com uma pessoa, que seja seu cônjuge, amigo, quando você sai, e você não está ali. Eu dediquei tempo para estar com você. Você não está prestando atenção em mim, no que eu quero te falar. Sai desse celular, cara, olha para mim nos meus olhos, vamos ter um momento de relacionamento. É por isso que a maioria está fria e sente dor, tristeza, angústia, depressão. Porque ficaram frios em relacionamentos. Porque perdeu o relacionamento com o Pai, que é o mais importante. Porque desconectaram da videira.
que é Jesus Cristo. Sem estar na videira, meu filho, não tem seiva. Sem estar na videira não tem aguinha para você crescer, não. Sem estar na videira não tem fruto e não adianta espernear. Porque Ele falou, permaneçam em mim. Aquele que permanecer, permanência significa constância. Esse dá muito fruto. E muito fruto não é só dinheiro não, queridos, que a gente sempre vai para esses pensamentos. É a alegria plena no Senhor o dia inteiro, constantemente. É paz no coração que te leva a dormir tranquilo. Fiquei vendo ontem um cara que eu conheço postando lá na rede social dele o lançamento de mais uma empresa de multinível. Eu falei, meu Deus, mas até hoje, 2023. E aí, para fazer o multinível acontecer, eles inventaram um produto lá, e o produto é para ajudar a dormir. O que é isso? Tem um monte de pessoas com problemas de insônia, vamos fazer um remédio? Não, irmãos. Estar na presença do Pai é saber que você pode confiar que Ele está no controle de tudo. E Ele está cuidando de você, da sua vida, da sua casa, das suas finanças, de tudo. E você vai dormir e acordar porque as misericórdias dEle vão se renovar sobre a sua vida. E Ele vai te dar a vitória naquele dia. Mas isso não vem sem comunhão. Não tem como. Por isso Deus quer que a gente valorize o relacionamento com Ele. Que a gente não trate como um amigo casual, com quem a gente se relaciona bem de vez em quando. Deus quer que a gente saia da superfície do pensamento de que o conhecemos. Eu conheço Deus. Eu olho para a minha vida e falo, eu não te conheço ainda, Pai. Porque se Moisés, que fez o que ele fez, chegou um dia e falou, eu quero te ver face a face, eu estou muito longe até mesmo desse pedido. Mas eu não abro mão do meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso te conhecer mais. Eu preciso de revelação. Eu preciso de conhecer. Eu preciso saber com quem que eu vou passar a eternidade. Se eu namorei com a minha esposa para poder casar e conhecê-la, como é que você acha que eu vou viver com Deus uma eternidade e você não tira nem tempo para conhecer Ele? Que eternidade é essa que você acha que você vai? É pesado, mas é verdade, irmãos. Já não chamo vocês mais de servo, mas de amigo. Alguns gastam mais tempo ao longo dos seus dias em academia, cuidando do corpo, do que no relacionamento com Jesus. Tem gente que fica 1h30 na academia, mas não ora 10 minutos por dia. Outros assistem mais futebol do que se relacionam com Deus e sabem mais de estatísticas de seus times do que de versículos bíblicos. Veja se não acontece de falarmos com Deus quando nos dá na telha. Hoje eu estou com vontade, lembrei, verdade, o Senhor existe, está aí, né? Me abençoa e me ajuda aí com a questão financeira que eu estou precisando. Quando a gente precisa de algo milagroso, ao invés de termos o hábito de falar com Ele cotidianamente, em toda e qualquer situação do nosso dia a dia, como Paulo escreveu, orem continuamente, ou orem sem cessar, o tempo inteiro, conversando com teu amigo, tendo comunhão e mantendo essa comunhão, perseverando na comunhão, permanecendo na comunhão. Eu estou na videira e a videira está me abençoando. Dia após dia Ele está me podando. Dia após dia eu estou crescendo. Dia após dia estou dando mais frutos. Dia após dia Ele tem cuidado mais de mim, da minha casa. Eu posso dizer como a Bíblia me ensina, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E Ele vai continuar me ajudando. Porque é isso que o amigo faz. Isso é o que um relacionamento é. Um relacionamento não te deixa sozinho. O intuito dele é que sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Um com Ele. E quando o assunto é relacionamento, irmãos, não existe segredo, senão tempo. Para se alcançar sabedoria, o conhecimento, obter revelação e dar frutos, é necessário estar vinculado à videira verdadeira. Eu sou a videira e vocês o ramo. Aquele que está em mim dá muito fruto. Vamos colocar em pé?
Estar em um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, irmãos, manter essa vida, permanecer nele, crescer no conhecimento do Senhor, no qual a gente aprende a ouvir a voz dele, que é maravilhoso ouvir a voz de Deus. No seu coração, quando ela queima e ela te direciona, e ela te mostra, ela te revela, ela te guia, é maravilhoso isso. Estar num relacionamento e ouvir a voz dele, ter acesso aos pensamentos dele. Deus, deixa eu ver como o Senhor vê, me dê visão, deixa eu ver além, deixa eu ver o que está acontecendo, me revela o que é nessa situação aqui. Isso é inteligência espiritual. O que está no coração do Senhor? Deixa eu entender o que está no teu coração para essa casa, para essa família, para a minha vida, nisso aqui, para que eu seja bênção. Somente ao estarmos na videira, somente em termos comunhão, somente permanecer nele, somente através da sua palavra, a gente chega naquilo que para mim é o mais maravilhoso desse texto. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras, irmãos, a palavra do nosso Deus que é viva e eficaz. Sabe o que significa eficácia? Tem muita gente que gosta de eficiência. Eficiência é bom, é fazer as coisas melhor, mas eficácia é ter resultado. A palavra de Deus traz resultado para a sua vida. E a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu não sei vocês, mas eu quero essa comunhão para a minha vida. Tem alguém aqui que deseja? Não, mas é sério, isso não é pergunta balela e levanta a mão rápido não, irmãos. Isso é uma escolha de vida, é um estilo de vida, é uma decisão. Isso é não abrir mão, é começar e não parar no meio do caminho. Não parar quando a poda vem. Não parar quando você acha que está difícil e impossível nos seus olhos naturalmente. Não. Isso é uma decisão para sempre. E é por isso que eu falei, eu não sei vocês, porque para chegar no momento de falar, eu quero, irmãos, é muito difícil. Josué fez isso. O povo veio do deserto, milagre em cima de milagre, coisa mais maravilhosa do mundo, comida cai do céu, a roupa não desgasta. Eles entram na terra e Deus dá para ele casas, imagina, Deus dá casas para o povo. Mas o povo começa a vacilar logo, rápido, por quê? Porque não permanecer. E ele junta todo o povo no final daquilo tudo. Olha, teve milagre, teve conquista, a terra é nossa. Você está feliz com a sua casa? Estou feliz demais. Deus é bom. Mas ele termina todo o processo de conquista e fala assim, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, porque não tem como eu saber. Existe esse povo que está aí ainda, existem esses deuses que estão aí ainda, existem essas vozes que estão, existem falsos mestres que estão, existe tanta coisa. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou falar para vocês a minha decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que esse texto significa. Eu não sei o que você vai fazer em relação à comunhão com Deus, mas eu quero orar por você que quer, que deseja, porque eu vou orar para que Deus te dê uma força, Deus te dê constância, Deus te dê perseverança, Deus renove o amor que há no teu coração por Ele. Como a gente orou aqui, que a gente seja atraído, a glória dele nos atraiu, Ele nos atrai a Ele. Ele é tão maravilhoso que a poda faz isso. Ei, você saiu do caminho, vem cá meu filho, eu estou te atraindo para mim novamente, porque Ele não abre mão de você. Ele te atrai a Ele, porque Ele quer amigos com quem Ele pode compartilhar segredos do reino, amigos que dão fruto o ano inteiro, amigos que ouvem a sua voz e obedecem. Se você quiser, vem aqui à frente que eu vou orar por você em especial, para que você tenha força de permanecer nessa comunhão e que isso perdure até você estar com Ele na glória e continue para sempre. No nome de Jesus, vem cá, enquanto a gente louva, irmão. Vem cá, começa a orar ao Senhor. Fala do desejo do teu coração de ter uma comunhão com Ele, de se relacionar com Ele. Ore isso. Abra a tua boca e teu coração. Fala, Senhor, eu te desejo, Espírito Santo de Deus, eu te desejo.
Eu desejo intensamente pelo Senhor, inteiramente, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Ore ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, Deus meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Aleluia, Senhor Deus, esse é o desejo dos nossos corações. Cada um de nós que se aproxima do Senhor neste momento, meus irmãos e irmãs que estão aqui, Deus, eles desejam por comunhão com o Senhor, por estarem firmados, fixos na videira, de onde provê toda a bênção, toda a perfeição, todo o cuidado, toda a proteção, todo o carinho, toda a provisão, toda a saúde. Pai, abençoa eles neste momento, abençoe o coração e o desejo do coração deles. Eu oro por constância sobre a vida de vocês, e eu abençoo vocês nesse desejo de ter comunhão e relacionamento com o teu Criador, com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus que vive dentro de você. Que você ouça a voz dele constantemente, que você fale com ele constantemente, que você ore sem cessar, continuamente. O teu Deus é com você, ele está com você, ele sempre esteve. Abençoa, Senhor, dê força a eles, dê ânimo, dê coragem, que eles entendam o período de poda e como esse período é necessário para que eles cresçam cada vez mais. Tu és o Deus da montanha, lá do topo, mas o Senhor continua sendo Deus lá no vale, lá embaixo. Tu és Deus. E eu os abençoo no nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de vocês um novo tempo, um tempo onde vocês ouvirão a voz do Espírito. Sentirão a presença dele queimando dentro de vocês. Isso é o mais importante que vocês têm na vida de vocês. Cultive isso, preserve isso, proteja o seu relacionamento com teu Pai, com teu Deus, com teu Senhor, com teu amigo Jesus Cristo. Invista tempo na presença dele, orem, meditem na palavra, busquem estar frequente na igreja, faça parte dos eventos, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, como prioridade. Ele é prioridade. Priorize o reino e tudo vai ser acrescentado na tua vida, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dele. Assim é dar fruto todo o tempo, todo ano, quando estamos nele. E eu creio que vocês já estão nele, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Que seja um novo tempo na vida de cada um, um tempo de comunhão e relacionamento. Aleluia.